Bom, pessoal, a paz do Senhor Jesus esteja em vosso coração. Mais uma noite de live, mais uma noite para falar do amor de Jesus, mais uma noite para a gente ser ministrado pela palavra da verdade, para nós nos ensinar na palavra de Deus e aprender mais um pouco de Deus sobre um tema muito polêmico, sobre um tema muito extraordinário, e é adultério. Adultério nada mais, nada menos, e é traição. Traição do homem para uma mulher, traição de uma mulher para um homem. Da onde vem as primeiras traições? Vem do casal, vem de uma pessoa que mora com a outra, né? Resolve casar, né? Eu estou falando de casamento. Aquela pessoa que está disposta a viver o resto da vida nessa terra, outra pessoa, tanto o homem ou a mulher ou um homem. Da onde, quando você se casa, através do seu amor, através da sua afetividade com a sua esposa, ou sua esposa com o seu marido, Deus vai mandando os frutos. Quais são os frutos? São os filhos, né? E é uma das piores coisas que acontece nos dias de hoje, e é até frequentemente fácil acontecer no meio de um casal, é a traição, é o adultério, né? E o adultério, meus irmãos, nada mais, nada menos, e é uma praga, é uma maldição sobre a vida de duas pessoas, sobre a família. O adultério, quando um homem trai a sua esposa, ou supostamente quando a esposa trai o seu marido, não é só afetado e é traído, não, pelo contrário. O adultério afeta várias ramificações da vida do convívio de um casal. Primeiramente, ataca diretamente o emocional, né? E a desconfiança do que foi traído, né? Diretamente afeta os filhos. Se for um casal que tenha filho, diretamente o adultério ataca os filhos, né? Compromete os filhos, porque na maioria dos adultérios provoca a separação. E onde o pai e a mãe se separam, quem sofre com essa separação, nada mais, nada menos, e são os filhos, né? Às vezes os filhos são pequenos e vão ter e se adaptar em um ambiente longe do pai ou longe da mãe, por conta de uma atitude diabólica, de uma atitude fraca, de uma atitude sem pensar, de um adultério. Adultério é o nome popular, a Bíblia fala, e nada mais é traição. É onde o homem tem um compromisso sério com uma mulher, já casou com ela de preferência, porque quem tem um compromisso sério com uma mulher, nada mais, nada menos, ele tem que fazer, passar ela no nome dele, casar no civil, regularizar diante de Deus e diante dos homens. Do mesmo jeito a mulher aceita viver com um homem sem estar registrada no nome dele, sem ter a certidão de casamento, sem casar no civil, ela está vulnerável, ela não tem proteção nenhuma. A pessoa que é um compromisso sério diante de Deus e diante dos homens, né, tem que casar no civil. Eu estou falando do casamento, eu não estou falando da fornicação. A fornicação é um pecado. E a fornicação é você viver outra pessoa amigavelmente. Isso é fornicação. Isso você está em regular diante dos homens e está em regular, né, em pecado diante de Deus. Porque se você tem sua esposa, se você tem seu esposo, você tem que fazer, se você não tiver condições, não precisa fazer festa, você tem que fazer o quê? Assinar o testado, o atestado de pobreza, se for o caso, e casar no civil, para você estar regularizado diante dos homens e diante de Deus. A própria palavra de Deus nos ensina, ele vai falar hoje sobre o adultério, e quando você casa, o homem leva a certidão do nascimento dele, a mulher leva a certidão do nascimento dela, e chega lá no cartório, volta só uma só, é a certidão de casamento. Fica a certidão de nascimento do homem, fica a certidão de nascimento da mulher, e volta só a certidão de casamento. Quer dizer, ali foi dois, mas ali voltou só um. Ou seja, quando você se casa a sua esposa, quando você se casa com seu esposo, você sai de duas pessoas para se transformar só uma, tanto no mundo físico
principalmente no mundo espiritual. Quando Deus olha lá de cima para um casal, um homem e uma mulher casado, Deus vê só uma pessoa. É uma coisa santa, é uma coisa consagrada, é uma coisa protegida pelo próprio Deus e os anjos do Senhor. Isso eu estou falando de casamento. Quem não casou ainda, vive em fornicação, é um pecado. O que é fornicação? É praticar o ato conjugal, praticar o sexo fora do casamento. Isso aí é contra a lei de Deus. Isso aí, as coisas, as bênçãos e tem que vir para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, fica bloqueada no mundo espiritual. Porque Deus só trabalha através da santidade. É por isso que Deus nos ensina e nos exorta e nos direciona na palavra dele para a gente ser santo, assim como ele é. E para poder a gente aprender a ser santo, ser puro, né? Ser ovacionado e ser abençoado por Deus, a gente tem que obedecer a palavra. É por isso que hoje o tema é muito forte e é adultério, traição. E nós vamos ver à luz da Bíblia, né? E Deus fala sobre o adultério para mim e para você. Como é a mulher tem que se comportar, como é o marido tem que se comportar, como é o sacerdote da casa, o homem tem que se comportar, como é e a mulher sábia do lar e a de filho lar tem que se comportar dentro do casamento. A instituição, para quem não sabe, para quem está vendo essa live, para quem vai ver, a instituição mais poderosa do hemisfério chamado Terra se chama casamento. É por isso que Satanás, os demônios, atacam muitos casais. Porque onde ataca o casal, deixa os filhos vulneráveis. E quando um casal não dá certo, a tendência aos filhos também não dá. Vai se perpetuando de geração a geração. Meu avô não foi casado, eu também não vou casar. Aí eu não sou casado, meus filhos também não vão casar. E nessa situação vai vivendo de geração em geração, em tipo numa maldição. Por que é uma maldição? Porque diante de Deus você só é puro, você é santo. As bênçãos só descem sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Os desejos do seu coração são atendidos quando você está regularizado diante dos céus, diante de Deus e diante dos homens, através do casamento formalizado. Casamento no civil e casamento na igreja. Se você for evangélico, glória a Deus, você vai se casar na igreja, através de um pastor. Se você está na religião católica, você vai casar, vai ser abençoado por um padre. O importante é você passar a mulher, você homem, passar a mulher no seu nome, né? E a mulher, né? Falar o marido para poder se casar. Porque quando você se casa, destrava um monte de maravilhas do céu sobre a sua vida. Você dá segurança para o seu cônjuge, porque você está no nome dele, no caso da mulher, e o homem passa a mulher no nome dele, né? E assim também dá proteção para os futuros filhos, né? Porque vocês são casados. Quando vê lá, tá lá o sobrenome da esposa, o sobrenome do homem no documento da esposa, e supostamente o sobrenome dos dois no registro dos filhos. Isso aí dá proteção. Só para você entender. E tudo que você faz mediante a Bíblia, somente o casamento, você é abençoado. Porque a melhor lei de você obedecer, de você ser abençoado, é a lei do céu, a lei da Bíblia. Nós vamos saber hoje o que Deus fala, como é que Deus pensa sobre o adultério. E o adultério nada mais, nada menos é o que separa e destrói a instituição mais poderosa da terra, chamada casamento. O casamento hoje nada mais, nada menos, meus irmãos, está sendo banalizado, as pessoas separam por tudo, separam por qualquer coisa, e Deus deixa muito claro: eu odeio a separação, eu odeio o divórcio, eu não tenho parte com esse divorcio, a não ser pelo único motivo, pelo adultério. A pessoa que comete adultério, por exemplo, o homem cometeu adultério, ou seja, traiu sua esposa, ele está preso no mundo espiritual. Ele não pode casar com ninguém, porque ele foi e pecou. Agora a mulher que foi traída, ela está livre para seguir a vida dela, não morar mais com esse homem e viver e casar com outro homem se ela quiser. Ela está livre. E se foi a mulher e traiu o homem está livre para casar outra esposa, e ela está presa no mundo espiritual.
tanto ela, aonde ela casar uma pessoa, ela vai adulterar, e em casar com ela vai adulterar também, porque ela foi a causadora do pecado. Do mesmo jeito é quando o homem trai. Quando o homem trai, ele foi o ocasionador do pecado, então ele fica com toda a maldição. Tanto de não viver mais a mulher, se a mulher quiser deixar, ele deixa, e ele não pode casar outra mulher que está em adultério. Assim o adultério destrói duas pessoas, é o marido e a esposa. O adultério destrói e separa os filhos, porque geralmente quando acontece adultério, acontece traição, as pessoas se separam, e também afeta mãe do marido, mãe da esposa, afeta irmãos, afeta colegas, afeta emprego, afeta bens materiais, afeta tudo. O adultério é uma destruição, a traição é uma destruição. Nós vamos ver à luz da Bíblia, e Deus fala sobre o adultério, começando pelo livro de Levítico, né? E está no Velho Testamento. E Deus fala sobre o adultério, sobre a traição entre um casal. Em Levítico, Deus está falando, Levítico capítulo 20, versículo 10. Deus está falando assim: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adultério quanto a adúltera, os dois terão que ser executados. Ou seja, no Velho Testamento, Deus está dizendo que quando uma pessoa cometia adultério com outra pessoa, tinha que ser morta, tinha que ser apredejada, tinha que ser morto, não podia viver no meio da sociedade. Isso era no Velho Testamento. Hoje, na época da graça, é mais rigoroso do que antes. Mas parece, e a lei de Deus, a santidade de Deus, as pessoas não estão nem aí. Por quê? Porque hoje o adultério é até comum, é uma orgia, é uma sodomia, é como se fosse na época de Sodoma e Gomorra, né? É o homem traindo a mulher, é a mulher traindo o homem, é o homem fletando a mulher do outro, é a mulher fletando o esposo do outro. É uma orgia, é uma maldição, é uma nojeira. Hoje em dia é assim. É muito comum ver isso aí. E é tão praticado o adultério, a traição hoje nos dias de hoje, e é ver até normal o adultério. Só eu vou dizer, normal para os poluídos, normal para os podres, normal para os sujos, normal para os endemoniados, normal para quem vai morar no inferno. Isso é normal. Para quem vive em santidade, para quem obedece a Deus, para quem está fazendo aí, sacrificando o eu dele, obedecendo a palavra para morar no céu, não é normal não. Essa vida não existe. Porque fidelidade, nada mais, nada menos, é a obrigação de todo ser humano. Meus irmãos, se você é homem e você não é ser fiel à sua esposa, é simples, não casa, fica solteiro, fica na prostituição, fica na sodomia. Pega uma, pega a outra, vai pegando, até você pegar uma AIDS, um câncer e morrer. Não casa. Se você não tem o potencial de ser fiel à sua esposa, não casa. Isso é para os homens. Você, mulher, vou falar às mulheres agora. Se você não tem potencial de ser honrável e honrar um homem, você não casa, fica solteira, né? Fica na prostituição. A palavra de Deus vai falar aí mais para frente dessa live sobre a prostituta, sobre a prostituição, a mulher e provoca lascívia em outros homens e se deita com vários homens, e acontece com ela, e Deus pensa dela, né? Se ela pratica isso, ela se arrepende, não pratica mais, ela recebe o perdão de Deus e supostamente vai morar no céu. Mas se ela morrer nas concupiscências da carne dela, nos pecados de lascívia, de prostituição, né, de abominação, porque a mulher prostituta, o que ela faz? Ela destrói casamento. Ela se deita com um homem casado, ela se deita com vários homens e destrói. E em excita hoje mesmo mais a prostituição, né, mais o adultério, a traição, é o homem também, mas é mais as mulheres. Por quê? Porque quem tem o poder de sedução é as mulheres. Quem tem o poder de sedução é as mulheres. Não é dizer que toda regra não tem exceção. O homem também é muito sedutor. Mas por linha de regra, quem seduz é as mulheres. Um saias curtas, um decotes, um olhares
maldosos, né? Vários tipos de atributos. Eu não vou estar relatando em detalhes aí. Então Deus deixa muito claro: se o homem cometer adultério com a mulher de outro homem, ou a mulher de seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados, terão que ser mortos. Isso era no Velho Testamento. Eu vou estar lendo outras palavras da Bíblia e vamos ver o que Deus vai estar falando sobre o adultério. É o tema dessa live de hoje. Adultério, nada mais nada menos, é traição. Um homem é casado com uma mulher e trai. Ou então uma mulher é casada com um homem e trai. Isso é adultério. É a destruição do casamento. Inclusive tem uma pessoa muito famosa na Bíblia, para quem conhece de Bíblia, para quem lê Bíblia, chamada Davi. E Davi adulterou com Batseba, né? Traiu o soldado dele de guerra. E o que aconteceu? A espada, a maldição não saiu da vida de Davi. Inclusive o próprio filho de Davi tomou o trono dele, Absalão, por causa do pecado dele. O próprio filho de Davi, né, estrupou a própria irmã, né, a filha de Davi. Tudo isso depois do adultério de Davi. Ou seja, o adultério atrai toda a maldição para dentro do casamento, para dentro de uma família, para dentro de um convívio. Então, homens, vigie, seja fiel à sua esposa. Seja fiel à sua esposa. Se você não é casado, pense em casar e você não tem a moral, você não tem caráter para você ser fiel a um esposo, você tem que fazer: não casa, fica na prostituição, fica na fornicação, fica na orgia, né? Porque para você casar e você não tiver potencial de cuidar de uma mulher como ela deve ser cuidada, você não casa. É assim, é melhor você viver sozinho do que você viver uma pessoa desonrando ela. Do mesmo jeito é você mulher. Se você não tem potencial de honrar um homem, né, de você ser a mulher sábia e cuidar do homem, não casa, fica na prostituição, é melhor. Porque você, depois que casa, você se transforma numa pessoa só, você e seu marido. Então é jardim fechado. Assim como Salomão fala no livro de Antares, é jardim fechado. O homem e a mulher é jardim fechado, é uma comunhão. E como eu falei no começo da live, vou repetir: você, quando vai casar, leva a certidão de nascimento do homem e leva a certidão de nascimento da mulher. Só que você deixa os dois papéis lá no cartório e volta só a certidão de casamento. Vocês vai dois, mas volta como se fosse só um só. Até na representação do papel você se transforma um só. Imagina no mundo espiritual, como a Bíblia fala, quando você se transforma só em um só. Ou seja, sua decisão depende da sua esposa, e sua esposa depende da sua decisão. Ou seja, mas quem tem a responsabilidade maior no casamento é o homem. É o homem que tem, o homem é o sacerdote. A Bíblia fala: e mesmo se a mulher errar, se o sacerdote não corrigir para com isso, ela não vir errar, a culpa não é da mulher, é do homem. É por isso que quando Deus fez o jardim do Éden, Deus não fez o jardim do Éden no começo da terra para dar para Eva. Não, Deus fez o jardim do Éden para dar para Adão. E assim foi. Depois que Adão estava cuidando do jardim do Éden, Deus resolveu tirar a costela dele e fazer a Eva. E foi a mulher para ele. E o que foi que Adão fez? Não cuidou bem da mulher. A mulher ficou conversando com a serpente, e é a antiga serpente chamada Satanás, o demônio. E a serpente convenceu Eva o medo do fruto da perdição, e foi assim que entrou o pecado na terra. E ainda incentivou Adão com medo do fruto da perdição. Adão comeu e entrou o pecado na terra. Por isso que tem o adultério hoje, por isso que tem a traição. Então, senhor pai de família, senhor sacerdote do lar, senhor marido, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos. Senhora esposa, seja sábia, seja obediente ao seu marido, seja submissa ao seu marido e respeite ele, porque ele tem a responsabilidade de cuidar de você e você de cuidar dele. Mulher não nasceu, nem Deus fez a mulher para o homem para andar atrás do homem, não. Também Deus não fez a mulher para andar na frente do homem, não. Pelo contrário, é para andar um do lado do outro, em comunhão, entendeu? Em compreensão e em amor. É assim que é o casamento. Amém, meus irmãos? Deus continuou falando sobre o adultério aqui em Provérbios 6,32. Deus está dizendo assim: mas o homem que comete adultério
não tem juízo. Ou seja, Deus está dizendo, o homem adúltero é um louco, é um endemoniado, é um possesso, é um nada, é um fraco, né? Deus está dizendo, é um louco. Mas o homem comete adultério não tem juízo, toda ele, e assim procede, assim mesmo se destrói. Meus irmãos, vou falar para os homens. Você acha que quando você trai a sua esposa, você está machucando ela? Primeiramente você está machucando você, porque sua esposa nada mais, nada menos, é um pedaço seu. E através da sua esposa você vai ter seus filhos, ou já tem os seus filhos. Ela é um pedaço seu. Onde você toca na sua esposa, e seja moralmente, sexualmente, você está tocando em você, porque ela é um pedaço seu. É por isso que Deus tirou o costela do homem para fazer a mulher. A mulher foi feita para ser bem cuidada, para ser amada, para ser respeitada, para ser honrada, para ser exaltada, para ser cuidada. É por isso que Deus fala na palavra, a mulher é o sexo frágil. Homem, cuide das vossas mulheres. Homem, amem as vossas mulheres. E se assim for, morra por elas, se for preciso, assim como eu, Jesus, morri pela igreja. Esse é o fundamento de casamento. Essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje sobre o casamento, sobre o tema adultério dessa noite. Então Deus fala em Provérbios 6,32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Toda ele e assim procede, assim se destrói. Então o homem comete adultério, ele mesmo se destrói por conta própria. Ele fica atribulado. Porque ele saiu da bênção, e era a fidelidade, a lealdade à sua esposa, o ato conjugal, a santidade, né? Para entrar nas trevas. O adultério é treva. Adultério é treva. Onde você adultera, você passa de fazer, sai de passar a vontade de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade de Satanás. Simples assim. Aí você contrai maldição para você, para sua esposa, para os seus filhos e para todas as pessoas que você convive. Deus continua falando aí, pessoal, em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Olha, Deus fala: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, não adulterarás. Vós, homens, vós, mulheres, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, só olhar e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ou seja, no Velho Testamento, Deus falou na primeira palavra que eu li, e quando você adulterava, você tinha que morrer apredejado. Mas isso aí tinha que ser pego no fraco. As pessoas tinham que comprovar e as duas pessoas estavam adulterando, estavam traindo, né? Os seus cônjuges, os seus maridos, as suas esposas. Só e agora, na época da graça do Novo Testamento de Mateus para cá, ficou mais imprensado. Você não só adultera quando você pratica o ato sexual com a outra pessoa e não é o seu parceiro. Você comete o adultério só em você desejar a mulher do próximo. Em você ficar olhando para a mulher do próximo, você já adultera. Porque você desejou no coração. Aí o homem da terra não vê, mas Deus está vendo tudo. Meus irmãos, vigia os teus olhos. O que é que teus olhos estão olhando? O que é que teus olhos estão contemplando? Se tu és casado, olha para tua esposa. Se tu és casado, cuida da tua esposa. Tu, mulher, e és casada, olha para o teu marido. Deseja o teu marido. Cuida do teu marido. Olha para o céu e pede força a Deus. Para de olhar ao redor para o marido dos outros. Você, homem, para de olhar para a mulher dos outros. Olha para a tua esposa. Vai beber água do teu poço. Vai beber água da tua cisterna e Deus te deu. Se tu não tem potencial de ser fiel para uma esposa, fica solteiro. Não contrai maldição para a tua vida nem para dos outros, não. Se tu quer se atrapalha só. Não vai se atrapalhar outra pessoa, a tua esposa, não vai se atrapalhar os teus filhos, não. Seja honesto, primeiramente com Deus. Porque quando você é fiel à sua esposa, primeiramente você está sendo fiel a Deus. E as bênçãos descem sobre sua vida. E os desejos do coração é atendido. E tu és uma pessoa bem-aventurada aos olhos de Deus e dos homens. Porque você contrai moral. Você contrai honra, você contrai respeito na sociedade. Amém, meus irmãos? Então, Deus fala claramente: vós ouviram e foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la,
já cometeu adultério com ela no seu coração. É só você olhar e desejar, você já cometeu. Isso não serve só para os homens não, vocês mulheres também. É só olhar para o homem dos outros e você já cometeu adultério. Você pode enganar o homem, você pode enganar o seu esposo, mas Deus você não engana. Deus você não engana. Se você olhar o marido da outra com outros olhos, já era. Já cometeu adultério, você já está coração sujo. Do mesmo jeito é você, esposa. Se você tem sua esposa, você é casado, e você olha para a mulher do outro, com segundas intenções, com desejo no coração, você já adulterou. Não precisa nem tocar nela. Amém? Deus continuou falando em Mateus 19:9. Mateus capítulo 19, versículo 9. Eu digo que toda ele se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Por isso eu falei no começo da live, vou repetir. Se você é casado e você é se divorciar da mulher por milhões de coisas, você comete adultério. Só existe uma fórmula, aliás duas, de você separar do seu marido ou você separar da sua esposa diante de Deus. Só existe duas situações. Primeiro, se existir adultério do outro lado, da outra pessoa trai você, ou se ela morrer e você ficar viúvo ou você ficar viúva. Se não acontecer essas duas coisas, Deus abomina a separação. O casamento não ficou para você casar e separar, não. Pelo contrário, Deus une, o homem não pode separar. Se você ama a sua esposa, vá até o fim com ela, porque você vai herdar o reino dos céus. Porque coisa boa é obedecer à palavra de Deus. Coisa boa é provar da boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Como você faz isso? Cuidando da sua esposa. Você, esposa, cuidando dos seus maridos, supostamente dos vossos filhos, e sendo fiel a ela. Hoje, amanhã e sempre, até o último dia de suspiro de vida aí nessa terra. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. Então a palavra também fala: você que está em pé, vigia para que não caia. Deus está falando de fé, está falando de fidelidade, está falando de posição, né, com seu cônjuge. Você que está em pé, vigia para que não caia. Ou seja, aonde teus olhos estão olhando, para ir lugar teus olhos estão olhando. O que é que tua boca está falando? Com quem você está falando? O que é que teus ouvidos estão escutando? O que contamina o ser humano é o que sai da boca dele. O que contamina o ser humano é a lascívia. Você olha, é os olhos, é os olhares, mais olhares. É o que você fica escutando, né? Isso aí vai contraindo o desejo, a concupiscência da carne, as certas amizades do senhor casado com mulher de fora, da senhora casada com homem de fora, e vai terminar no adultério. E esse adultério vai contaminar o leito conjugal, vai contaminar a sua família, os seus filhos, e vai contrair contenda e muita tribulação no meio de vocês, através do adultério. Adultério é uma coisa seríssima, meus irmãos, seríssima. Deus continuou falando em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 11 e 12. Deus está falando assim: ele respondeu: toda ele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério com ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Ou seja, meus irmãos, Deus está deixando muito claro aí no livro de Marcos 10, 11 e 12. Casamento é para a vida toda. Casamento não é para separação. Vou repetir. Só existem duas formas e Deus aceita separação. Ou através do adultério, se o outro adulterar, por exemplo, se a mulher trai o marido está livre para seguir a vida dele, casar com outro. Se o marido trai a esposa está livre e recebeu a traição para casar com outro, e ele está preso no mundo espiritual. Porque com ele casar, ele vai estar em adultério, em casar com ela, vai estar em adultério. Porque para Deus só existe um casamento. Só existe um casamento diante de Deus. Se você está namorando, se você tem namorado, você é jovem, se você já é noivo, né? Conheça seu cônjuge, vê se você gosta dele, vê se você ama dele, vê se você aceita primeiro as maus qualidades dela.
você homem. Vê se você aguenta as maus qualidades dele, você mulher, né? Para depois azar não reclamar, porque depois azar casou, já era, casou, você ligou na terra, ligar no céu. Depois você for lá, você homem, e azar no civil passar a mulher no seu nome, depois você, senhora, mulher, for lá e pegar o nome do seu marido e botar isso aí no dedo, ó, botar isso aí no dedo chamado aliança, botar aliança no dedo aí, ó, e a simbologia de uma aliança, isso foi inventado, isso é um anel. É a aliança e vale que você tem de respeito para sua esposa e de fidelidade. Isso é uma simbologia, um anel. Mas é para todo lugar que você andar, você tá vendo. Deus inventou a aliança de prata, de ouro, para você, onde você andar, você lembrar. Existe uma aliança, uma pessoa e uma lealdade e fidelidade eu não posso trair. Porque, primeiro, o Espírito Santo de Deus e os anjos estão ao redor de mim. E isso aí é para o homem saber, eu sou casado e eu tenho uma aliança. Eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Amém, meus irmãos? Deus continua falando aí no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Ó, e Deus fala: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, e os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então hoje a palavra, tem muitas palavras que você pode estudar. Eu poderia pregar 3 horas só sobre esse versículo, sobre esses 3 versículos de Gálatas. Mas eu vou falar e eu vou exclamar sobre o adultério. O adultério, meu irmão, é um tipo de coisa, e se você trair a sua esposa ou você trair o seu esposo, você está no inferno. Você não herdará o reino do céu, você não vai para o céu. Então, adianta você firmar uma aliança com uma pessoa, dizer que ama ela, dizer e vai cuidar dela, dizer que vai suportar ela, dizer que vai ajudar ela a ir para o céu, e você está em adultério. E aí você tem que fazer, você tem que orar mais, você tem que estar mais perto do seu cônjuge, fazer de tudo para sempre estar com ele. Você tem que ter amizade com ele. Ele tem que ser o amigo do homem. Ele tem que ser a primeira amiga do homem na terra, sua esposa. Ele tem que ser o primeiro amigo da mulher na terra, o seu marido. O seu marido, né? É homem, é amigo, é esposo, é confidente, é íntimo, é tudo, né? É isso que acontece na maioria dos casamentos. As pessoas se casam por conta de influência de coisas, por conta de bens materiais. Tem muitas pessoas que se casam por conta do sexo. Tem muita gente que se casa para ter uma família. Mas o fundamento de se casar não é nada disso. Casar é para você fazer uma pessoa feliz. Tem muita gente que sai falando em todo canto e anda dizendo: não, eu vou casar para ser feliz. Quem foi e disse você casa para ser feliz? Mentira, isso é mentira do diabo. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer uma pessoa feliz, né? Porque para poder você casar, firmar aliança e ver outra pessoa, porque um homem é totalmente diferente de uma mulher é totalmente diferente do homem. Isso só sendo projeto do Todo-Poderoso de Deus, para Deus unir. Ela tem que fazer o quê para poder firmar uma aliança? Ela tem que ter certeza no e vai viver dali para frente. Porque a vida de solteiro é uma, a vida de casado é outra. É por isso que existe o namoro, existe o noivado. Existe o noivado e o namoro para se conhecerem, para saber os defeitos e as qualidades, ver se dá para unir, firmar aliança e viver o resto da vida. Mas pessoas fazem uso
para ser advogado, faz uso para ser engenheiro, vai uso para ser vendedor, faz uso para ser tudo. Tudo a gente aprende. Mas a principal coisa que você tem que aprender era ser marido. Ninguém ensina você a ser marido. Ninguém ensina você a ser esposa, né? Ninguém fala um curso antes para poder entrar no casamento. Aí vai aprender depois que tá dentro do casamento. Porque onde você está namorando, onde você está em situação de noivado, é só maravilha. O homem só se apresenta para a mulher todo arrumado, todo cheiroso, todo perfumado, todo produzido. A mulher só se apresenta para o homem, nunca vai se apresentar na hora que acorda, uns olhos cheios de remédio, uma boca cheia de baba, uns cabelos todo assanhados, toda sem maquiagem. A mulher nunca se apresenta para o namorado assim. Ela vai, se arruma, põe uma roupa, põe um perfume, arruma o cabelo, faz até escova para poder se apresentar para o namorado. Meus irmãos, isso aí, quando casa, isso aí muda, né? Isso aí muda. Porque você vai dormir e vai acordar com seu esposo. Você vai dormir e vai acordar com a sua esposa. Ela vai se arrumar, vai estar bonita, mas você vai ver ela descabelada também. Você tem que amar ela do mesmo jeito. Você, esposa, vai ver seu marido bonitão, arrumado, mas vai ver ele todo descabelado. Você tem que amar ele do mesmo jeito. É por isso que quando você vai fazer os votos na igreja, você fala: honrarei o meu marido na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, né? Era para dizer também na feiura e na boniteza, né? Fedendo ou cheirando, bonito ou feio, né? Arrumado ou desarrumado. É para falar tudo isso e não fala. Então você tem que vigiar no namoro e no noivado para você casar bem. Você casar bem e você viver feliz, porque você vê uma pessoa e ama você, uma pessoa é sua amiga, no caso do homem, um homem é seu amigo, é a melhor coisa da terra, né? Você vive o céu na terra no casamento. Ora, quando você casa mal, você vive o resto da vida atribulado. É coisa ruim é ver uma pessoa e não fecha com você, ver uma pessoa que não tem comunhão. E casamento é comunhão, casamento é compreensão, casamento é isso aí, ó. É dois e se unem um só, né? Através da aliança do matrimônio. Amém, meus irmãos? Deus continua falando aqui no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Olha o que Deus fala: adúlteros, vocês não sabem, e a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem é ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Olha que palavra forte. E Deus está falando de comunhão com Deus. Se você for fazer a vontade da terra, por exemplo, se você for se espelhar nos casamentos, nos casais da terra, primeiro, a maioria deles nem casar casa no civil. Vive fornicação. Fornicação é um pecado. Se você se junta com uma pessoa vive amigado, você nada mais está vivendo em fornicação. Para poder você estar debaixo da mão do Todo-Poderoso, na aljava do Todo-Poderoso, debaixo das asas do Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, você tem que obedecer a palavra. E aí você tem que fazer: Senhor, seu marido, você tem que passar a mulher no seu nome, você tem que casar com ela. Senhora, sua esposa, tem que falar com seu esposo para poder ele passar você no seu nome, para você casar. Tanto no civil, certidão de casamento, como na igreja. Independente da religião que você professa, né? Você tem que receber a bênção de uma pessoa para poder você viver bem. Receber a bênção dos seus pais, receber a bênção dos pais dela e dos pais dele. Para poder você ser feliz, para poder você ser abençoado. Não adianta vocês viver amigado achando que está tudo certo. E tem muitas coisas no mundo espiritual e fica bloqueada. E essas bênçãos que era para chegar na mão de vocês não chega, fica bloqueada de vocês e passa para os filhos de vocês. Então, se você é casar, casar e não tem o dinheiro da festa, não tem o dinheiro do casamento, não tem o dinheiro do paletó. Quem foi e disse em esse consertado depende de festa, depende de paletó, depende de vestido de noivo. Em casar, meus irmãos, vai no cartório, assina o testado de pobreza e se casa de graça. Se casa de graça.
Quando Deus der condições, você faz uma festa, você dá um almoço, você viaja, você passeia e comemora, né? Você renova os votos. O importante é você se regularizar diante de Deus e diante dos homens, através do casamento civil e através da bênção da igreja, né? Casar no civil e na igreja. Não adianta você viver de qualquer jeito. Porque se fosse para nós viver de qualquer jeito, Deus não tinha deixado a palavra dele para nós obedecer. Se fosse para nós viver de todo jeito, Deus não existia, não tinha feito nós para viver nessa terra. Pelo contrário, a gente tem que respeitar o cônjuge, tem que viver em comunhão com o cônjuge e tem que obedecer a palavra de Deus. Quem não obedece a palavra de Deus, simplesmente, meus irmãos, só sofre. É só aflição de alma. É só aflição de alma. Então a gente tem que fazer o quê? Obedecer a palavra de Deus e amar o seu cônjuge como a mim mesmo. O casamento, o amor é o quê? É para você fazer outra pessoa feliz. Por exemplo, se eu faço a minha esposa feliz, né, se eu tenho essa obrigação e obediência de fazer a minha esposa feliz, e ela tem a obrigação e o dever de fazer eu feliz, todos nós dois somos felizes. E não tem problema, só tem amor, só tem bondade, só tem comunhão, só tem amizade, só tem alegria, só tem felicidade. É assim que tem que ser, é assim que Deus ensina na palavra, amém? É por isso que Deus fala aí, se vocês praticam as coisas das pessoas mundanas, você não tem como ter comunhão comigo. Não tem como vocês obedecer minha palavra. É por isso que ele fala, adúlteros, você não sabe que amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Se você é amigo do mundo, se você é amigo das coisas da terra, das coisas que todo mundo faz, do oba-oba, da orgia, da fornicação, da prostituição, né? Do disse, do me disse, de todas essas orgias, né? E fere diretamente a palavra de Deus, fere diretamente o leito conjugal, fere diretamente o matrimônio. Você não pode ser amigo de Deus, porque Deus é Deus do casamento. Deus é o Deus da paz. Deus é o Deus da comunhão. Deus é o Deus da entrega, do amor. O casamento é amor. Através do casamento, do fruto do amor, nascem os filhos. E os filhos dos filhos já são netos. E assim Deus vai abençoando. Porque em obedecer a palavra de Deus guarda a sua geração e ainda mais 1000 gerações para frente, só por conta da tua obediência nesse tempo. É assim que a palavra de Deus fala. Amém, meus irmãos? Deus continua falando aqui sobre adultério, sobre casamento. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Olha o que Deus fala. O casamento deve ser honrado por todos. Olha que coisa maravilhosa. Casamento é uma honra. Casamento é um privilégio. Casamento é uma dádiva de Deus. Casamento é de Deus. Casamento é os anjos do Senhor que acampa. Casamento é o Espírito Santo que está ali no meio. É por isso que Deus fala, a ordem de 3 drobas não se quebra. Por que 3 drobas? Marido, esposa, Espírito Santo. Marido, esposa, Espírito Santo. Esposa, Espírito Santo, marido. É a ordem de 3 drobas e não se rompe, né? Aí Deus fala, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal. Onde Deus fala que o casamento tem que ser honrado por todos e o leito conjugal. O que é o leito conjugal? É a ama. É a ama do casal. Se você está casado com sua esposa, se você está casado no civil, casado na igreja, direitinho conforme manda a lei dos homens e a lei de Deus, o seu leito é puro, o seu leito é santo, a sua cama é altar, né? A sua cama é santidade. A palavra deixa muito claro, existe 3 altares, é a ama do casal, que é casado legalmente, a mesa do jantar, do café da manhã da janta, e o altar da igreja, onde é pregada a palavra de Deus. Esses 3 altares existem. E a ama, do mesmo jeito que você está fazendo a refeição com a sua família, e está tendo comunhão ali, diálogo, ali você está adorando a Deus, porque ali é o altar do Senhor. Do mesmo jeito que você está na igreja e o pastor está pregando a palavra, ali é o altar do Senhor, ali Deus desce, ali os anjos do Senhor descem.
Do mesmo jeito ela ama o leito conjugal. Quando o leito conjugal está alinhado com o céu e conforme na obediência da palavra de Deus, casado, tudo bonitinho, os anjos do Senhor descem. Quando o esposo e a esposa está tendo a relação sexual, ali é uma adoração a Deus. Ali os anjos do Senhor descem, ali é puro, ali é santo. Criou o ato sexual dentro do casamento foi Deus. É santo, é puro. É por isso que Deus fala aqui, ó. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal, conservado puro. O que é pureza? Pureza vem de santidade. Pureza vem de obediência. Pureza vem de Deus. Então, homem, pode ter, você homem casado, você mulher casada, pode ter um leito conjugal puro, santo. Você casando com seu esposo e sendo fiel a ele. Você casando a sua esposa e sendo fiel a ela. Casando no civil e casando na igreja. Você tem um leito conjugal puro, santo. E ali se manifesta a glória de Deus. Ali se manifesta o Espírito Santo. Ali opera os anjos do Senhor. É assim que funciona no mundo espiritual. Amém, meus irmãos? É o que eu estou falando. Conservado e puro, né? Você tem que deixar o seu leito conjugal. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Do mesmo jeito que Deus fala, o casamento tem que ser honrado por todos, e o leito conjugado você tem que conservar puro, né? Deus fala e vai julgar os imorais e os adúlteros. Em esses imorais, a Bíblia está relatando em Hebreus 13:4. Os imorais são os prostitutos, homens. São as mulheres prostitutas e vivem com vários homens. O homem vive com várias mulheres. As pessoas que não têm compromisso uma a outra. As pessoas que não se casam. As pessoas que não têm compromisso com as outras. As pessoas que não têm fidelidade a outras. As pessoas que não têm lealdade. As pessoas mau caráter, né? Essas pessoas, e Deus vai julgar, são imorais e adúlteras. Amém, meus irmãos? Aí, para finalizar essa live, Deus continua falando aí no livro de Mateus. Ó, Deus fala em Mateus. Mateus, capítulo 15, 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Meus irmãos, sabem aonde começa o adultério? O adultério não é simplesmente o homem sai, daqui a pouco olhou para uma mulher, desejou ela e daqui a pouco já está na cama com ela. Não é assim que funciona. Existe um processo. A mulher casada com o homem, vê um homem lá interessante e é interessante para os olhos dela. Ela daqui a pouco deu bola para ele, saiu com ele e adulterou. Não é assim que funciona, não. A Bíblia está dizendo que vem do coração. O processo é assim, meus irmãos. Os olhos vê a outra pessoa, né? Os olhos vê. Aí depois se chega perto, escuta conversas, as mentiras, né? O marido às vezes não fala nem para a esposa, né? Aí fala para a pomba gira, né? De fora. E é a prostituta, né? A esposa nem fala para o marido, mas fala para o prostituto lá, coisas no ouvido. Aí depois ele vê isso e escuta, ele começa a imaginar a praticar o adultério. Depois ele imagina, ele suja o coração e pratica o ato. E ele consuma o adultério. E é quando vai para a cama, quando tem a ligação de carne, né? E consuma o adultério. Isso aí é adultério, mas onde começa? Nas concupiscências dos olhos, no ouvir, no desejar. E a mente da gente, para quem não sabe, é a alma. A alma da gente é a mente. Tudo está na mente. A Bíblia fala que se você controlar sua mente, você controla tudo do seu corpo. Se você perder sua mente, você perdeu tudo do seu corpo. Então é na mente. Depois que chegou na mente, você começou a imaginar, aí desce para o coração, suja o coração. E a única coisa que você não deve sujar é o seu coração, porque a própria Bíblia Sagrada fala: guarda teu coração,
É da onde saem as fontes da vida. É do coração. Onde Deus olha lá de cima para você, Ele olha só para as intenções do teu coração. Teu coração está palpitando. Teu coração está desejando. Teus olhos estão mandando para o teu cérebro jogar para o teu coração. E tu está desejando. Se tu é homem, olha para tua esposa. Se tu é mulher, olha para o teu marido. Se tu é namorada, olha para o teu namorado e conversa com ele e aprenda as coisas dele para supostamente quando você noivar, você ser bem-aventurado, você ser feliz no casamento, né? Não olha para o lado não, porque ao redor da gente a Bíblia fala que está os anjos do Senhor, está escrito em Salmo 34:7. Os anjos do Senhor ampam ao redor dos que crê, mas ao redor dos anjos está os demônios rugindo como um leão tentando tragar a gente. No aso, por homem casado, mandando mulher sem futuro, prostituta. Para a mulher casada, mandando homem prostituto, homem mau caráter, né? Homem que não honra ninguém, mulher que não honra ninguém, mulher prostituta, homem prostituto. É muito fácil ver isso aí. Se você sair na esquina, você achar um monte. Você vai no canto e Satanás opera um baile funk, uma roda de pagode. Em muitos lá é muito fácil essa orgia, né? As mulheres provocam a lascívia nos homens através de decote pequeno, através de short, de saias curtas decotadas, através de maquiagens muitas agressivas, né? Através de muitas coisas, de adornos, né? Muitas pulseiras, tudo para poder provocar o homem para com isso terminar no adultério. Então você tem que saber, você tem que vigiar os seus olhos, vigiar o que você está escutando, cuidado da tua mente para não sujar teu coração. É da onde sai a fonte da vida e é do nosso coração. Onde Deus olha lá cima, olha para o nosso coração. Amém, meus irmãos? Por isso Deus fala, pois do coração saem os maus pensamentos. Aí do coração os maus pensamentos, quais são os maus pensamentos? E Deus relata aí, e ele grifa em Mateus 19. Sai os homicídios. Quantas pessoas não já matou outra por conta de adultério? Acontece o adultério, depois acontece o homicídio. Quantas pessoas? Hoje nos jornais é só que passa, né? Aí depois do homicídio, o adultério, né? Geralmente acontece o adultério, depois acontece o homicídio. Nisso aí, quando é praticado o adultério, eles ficam vivendo em imoralidades sexuais, em prostituição, né? Em prostituição. Depois de sair, eles praticam roubos, depois praticam mentira, que se chama falso testemunho, e chega até nas calúnias. E é todos pecados diabólicos diante de Deus. Homicídio, só quem pode tirar a vida quem deu a vida é Deus. Adultério, Deus é um Deus fiel. Você tem que ser fiel para sua esposa, você tem que ser fiel para seu esposo, para poder você ter um leito conjugal puro, santo, né? Você não pode ser imoral, você não pode ter imoralidade sexual, você tem que pedir ajuda ao Espírito Santo, você tem que orar mais, você tem que se consagrar. Você, marido, peça ajuda à sua esposa, você, esposa, peça ajuda ao seu esposo, e vence essa guerra e vá até o fim, fiel, até o fim. Amém, meus irmãos? Depois vem os roubos, depois vem os falsos testemunhos. Falso testemunho é mentira. Falso testemunho é uma pessoa que criou uma mentira contra a sua vida. Isso se chama falso testemunho. É um pecado gravíssimo, né? E depois vem a calúnia. É a pessoa que pratica o mal, pratica o adultério, pratica a mentira, pratica a falsidade. Com certeza ela não vai gostar de uma pessoa fiel, de uma pessoa leal. Porque a Bíblia deixa muito claro que as trevas não andam com a luz não anda com as trevas. Então é fiel, não vai se dar uma pessoa e dar falso testemunho, que é falso. E a pessoa falsa supostamente não vai gostar de uma pessoa leal, sincera, de jeito nenhum. Amém, meus irmãos? Aí para finalizar essa live de hoje, e o tema é adultério, Deus falou para mim aqui no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Deus me deu a palavra de Apocalipse para nós finalizar essa live de hoje. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 21 e 22. Olha o que Deus fala aqui. Dá-lhe tempo
Dê-lhe tempo. Isso Deus está falando para os prostitutos. Isso Deus está falando para as prostitutas. Deus está falando para os sodomitas. Para as pessoas que vivem como Sodoma e Gomorra. Deus está falando para esse tipo de gente. Dê-lhe tempo para se arrepender da sua imoralidade sexual. Mas ela não é se arrepender. Quando Deus grifa ela, está falando diretamente da classe de mulher. Porque o homem excita muito a mulher pecar. Mas em faz sedução para acontecer o pecado, na maioria das vezes são as mulheres. Amém, meus irmãos? Então Deus está falando assim, dê-lhe tempo para se arrepender da sua imoralidade sexual, mas ela não é se arrepender. Versículo 22. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, e não se arrependam das obras que ela pratica, a não ser que se arrependam. E Deus está falando aqui, a mulher que vive em prostituição, a mulher prostituta no ditado popular, né? Prostituta que se deita com vários homens. Deus está dizendo e está dando tempo para ela se arrepender. E ela vem a se arrepender da imoralidade sexual. Porque a mulher que é prostituta, ela se destrói e ela destrói vários casamentos através de provocar lascívia no homem e fazer o homem em adultério com ela, traindo a sua esposa, destruindo o seu casamento. Quantas traições acontecem aí? Então Deus está dizendo e vai dar tempo para que ela se arrependa da sua imoralidade sexual. Ela não é se arrepender, está dizendo aqui. Por isso vou fazê-la adoecer. Deus está dizendo e vai fazer justiça e vai deixar acontecer coisas mal sobre essa pessoa se ela não se arrepender. Trarei grande sofrimento aos que cometem adultério. E Deus está dizendo aí, eu vou julgar todo aquele que comete adultério, todo ele infiel eu vou julgar. Eu vou descer a minha justiça, a minha mão poderosa. Aí Deus fala na parte C do versículo 22. A não ser e se arrependam das obras que ela pratica. Ou seja, Deus está dizendo que vai tratar, Deus está dizendo que vai descer justiça, mas se por acaso essa pessoa se arrepender, Deus perdoa ela. Porque Deus que você saia da prostituição e você busca a Deus para Ele te dar um novo caráter, para você nascer uma nova criatura e você parar de trair a sua esposa. Você homem, você mulher, parar de trair sua esposa. Aí você pode me perguntar, mas Júnior, só existe a traição sexual? Não, não. Essa traição sexual que Deus está falando aí é a pior, né? Que provoca a morte. Mas existem vários tipos da mulher trair o marido. Existem vários tipos de situação para poder o marido trair a mulher. Por exemplo, a mentira. A mentira é uma forma muito grande de uma esposa trair o marido, de um marido trair a esposa. Porque no casamento, meus irmãos, não pode ter mentira. Se o homem é mentiroso, ele já está traindo a esposa de uma forma diferente. Não da principal, que é o adultério, né? Mas está traindo. Se a mulher não tem verdade e mente para o marido, ela está traindo o marido. Existem vários tipos de trair o marido. Escondendo as coisas do marido, mentindo para o marido. O esposo escondendo as coisas da esposa, mentindo para a esposa, está traindo também. Porque a Bíblia só deixa muito claro sobre o adultério, sobre a traição sexual, né? E é a mais poderosa. E toda a igreja fala, né? A Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala, e todo mundo entende. Porém, existem vários tipos de traição, né? A mentira é uma das partes muito fortes de traição entre o marido com a esposa, e a esposa com o marido. Só para você ter uma ideia, para poder acontecer o adultério consumado, começa pela mentira, né? O marido pergunta coisa para a mulher fala, não fiz, e está fazendo. A mulher pergunta para o marido se ele fez isso, ele fala, não fiz, e está fazendo. Então o adultério só acontece depois e acontece essa traição supostamente leve. Eu não acho leve.
É onde há mentira, há maldição. Onde há mentira, há treva. Quem é o pai da mentira, meus irmãos? Satanás. Está escrito em João 10:10, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Deus fala, mas eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância. A abundância de fidelidade, a abundância de paz, a abundância de amor, a abundância de perdão, a abundância de pão, a abundância de bem, a abundância de amor ao próximo, a abundância de intimidade com o Espírito Santo, a abundância de tudo. A hora de haver para matar, roubar e destruir. Então, onde você pratica a mentira, o seu onde você está fazendo a vontade de Satanás, você está sendo filho do diabo. Então isso aí já é uma porta para Satanás entrar e supostamente você chegar e consumar o adultério. Começa na mentira. Então eu peço os irmãos, para quem está assistindo essa live, para quem vai assistir, pare de mentir, seja sincero com a sua esposa, seja homem de verdade, seja homem de valor, seja homem de honra, né? Honra a sua esposa, honre você próprio. Porque o homem é fiel à sua esposa, ele está honrando ele próprio. Ele está honrando a pessoa do Espírito Santo. Ele está honrando os seus filhos. E está sendo testemunho vivo na terra para os seus filhos. E com a sua esposa para outros casais que vivem na mentira. Você, esposa, e edifica o seu lar, seja fiel para o seu marido, seja verdadeira, né? Passe verdade para o seu marido, seja verdadeira. Tudo que você fala para ti, para você ser honrada pela sociedade, você ser honrada e adornada pelo seu marido, você ser honrada e respeitada pelos seus filhos, você ser exemplo para outros casais. É assim que Deus é. Deus é usar a minha vida para ajudar a sua vida, é usar a sua vida para ajudar a minha vida, através da verdade. É por isso que tudo se resume na palavra de João 8:32. Está escrito em João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade genuína do Evangelho. Porque fora da palavra de Deus não existe verdade. Porque Deus é a própria verdade. Deus é a própria sabedoria. Deus é o próprio tempo. Deus é o próprio amor. Deus é justiça. Deus é o grande eu sou. Deus é o que você quiser ele seja. Ele é tudo. Ele é onipresente, está em todo lugar. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele pode fugir da mão de Deus. Então Deus está dizendo aí para as pessoas, principalmente as mulheres que vivem em prostituição, e vai atando homem casado, fornicando, andando de sainha curta, andando de shortinho curta, mostrando as polpas da bunda, andando mostrando decotes, os bicos dos peitos aí para homem casado, solteiro, toda laia. Dê-lhe tempo para se arrepender-se da sua imoralidade sexual, mas ela não é se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. A não ser e ela se arrependa das obras e as pratica. E é as obras da fornicação, as obras do adultério, da traição. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa noite Deus tenha falado no coração de vocês. No meu tem falado fortemente, por essa palavra onde Deus põe na minha boca afiada. O primeiro a ser tratado sou eu. Toda palavra que Deus me dá vem diretamente do trono dele, né? Às vezes passa semanas para poder Deus me dar a palavra, e Deus quando dá, e nem hoje ele me deu essa palavra, já eimou no meu coração, é sobre adultério. O adultério, meus irmãos, coisa muito poderosa para destruir casamento, para destruir família, para separar as pessoas, para desunir as pessoas, para separar e destruir filhos, filhas, né, emocionalmente falando, né, fisicamente falando, mentalmente falando. Quando o adultério triunfa no meio do casamento, os primeiros a ser atingidos diretamente são os filhos, né? E a maioria das vezes é essa parte aí. Hoje está quase igual, mas antigamente mesmo era vindo do lado do homem, né? O homem tem o ditado de ser o homem cachorro,
Mas confesso a vocês, meus irmãos, ainda existe homem de honra, ainda existe os remanescentes do Senhor, e da Apocalipse 12:17, e não se dobra para Baal, né? E obedece a palavra fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça a palavra do Senhor e a tua recompensa será maravilhosa, nesse mundo ainda e no mundo por vir. É a Nova Jerusalém, a cidade adornada, onde o trono de Deus vai estar no centro. A cidade vai ser de ouro, vai ser de azul como a neve, vai ser anto e não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter essas coisas de adultério, não vai ter prostituição lá. Vai ser um canto santo, límpido, não vai ter dia nem noite. A própria glória do Todo-Poderoso e vai refletir e vai clarear toda a terra. Amém, meus irmãos? Eu espero que eu tenha operado a vida de vocês. Vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Você esposo, você esposa, você que está o namorico, você que já está noiva, você que está em fornicação e vai consertar-se com a sua esposa, vai casar-se, vai passar ela no nome. Glória a Deus por isso. Você toma essa decisão como sacerdote lá, como chefe de família, como homem de honra. Passe essa esposa no seu nome, se conserte diante de Deus e diante dos homens, e Deus vai abrir as portas, vai atender os desejos do teu coração, e coisas grandes e poderosas acontecerá contigo, a tua esposa e os teus filhos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês, e Deus venha entrar no coração de vocês, falar grandemente, e venha essa palavra poderosa e Ele botou na minha boca, venha frutificar e venha transbordar de pessoas às pessoas. As pessoas venham viver a verdade e venham viver um leito conjugal santo, puro, sincero, honesto, verdadeiro, um amor, uma verdade, uma luz. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.